carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7, diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Já expliquei esse versículo para vocês 15 dias atrás. Tendo, porém, sustento aqui é nutrição, mantimento, alimento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? Não? Ah, tá, maravilha. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Diga amém. Senta um pouquinho. Diga comigo: ter dinheiro não é pecado. Eu vou voltar a falar sobre dinheiro. 15 dias atrás eu fiz uma exegese desse texto. E hoje eu quero falar sobre o perigo de ter dinheiro. Algumas pessoas dizem: Deus diz que o dinheiro é a raiz de todo mal. Não, Deus não diz. A questão aqui é o amor ao dinheiro. Jesus disse em Mateus capítulo 6 que ninguém pode servir a Deus e às riquezas, porque ou agradará um e entristecerá o outro, ou servirá um e não servirá o outro. Isso não significa que você não pode ter riqueza. O que significa é que você não pode servir às riquezas que você tem. As riquezas nos são dadas para que nos sirvam, e não para que nós sirvamos às riquezas. Gênesis capítulo 26 diz que Isaac possuía, diga comigo, possuía muito gado, muito ouro, muita prata e muita gente a seu serviço. Mas o texto é muito claro: Isaac possuía. Diga comigo, ele possuía. Ele não era possuído. Na dramaturgia brasileira houve uma novela, só quem é da minha faixa etária vai lembrar desse personagem, chamado Nonô Correia. Não precisa levantar a mão para dizer que você lembra, porque isso denuncia a tua idade. Nonô Correia tinha cadeado na geladeira. E naquela época, irmão, ter geladeira já era luxo. Você não era nascido, era, Rony? Tá certo. Tinha cadeado na geladeira, o fogão era trancado e ninguém tinha acesso. Tem muita gente que, no ambiente das finanças, é dominado pelo mesmo espírito. Esse não é o plano de Deus. Jesus nunca disse que um rico não entra no céu. Jesus disse que aquele que se torna escravo, o que Jesus está ensinando, essa é a lição: quem se torna escravo do que possui, não desfruta das riquezas do reino de Deus. Na exegese que eu fiz semana passada desse texto, e eu mostrei para os irmãos, Paulo diz: nada trouxemos, nada levaremos. Nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei. É uma frase de Jó no capítulo 1, versículo 20. Aí depois Paulo vem e diz: se você tiver sustento, sustento é alimento, nutrição, aquilo que te mantém. E se você tiver com que se cobrir,
Cobertura aqui é teto, proteção, moradia, roupa. Esteja com isto contente. Contente não é acomodado. Contente aqui é agradecido, feliz, satisfeito. Porque nós temos a triste mania de reclamar do que não temos, sem nos atentarmos para aquilo que temos. Então não agradecemos pelo que temos e reclamamos pelo que não temos. Então Paulo está dizendo, se você tem nutrição, alimento e cobertura, esteja feliz, esteja contente. Aí ele dá um alerta, os que querem ser ricos. Ele não está falando de quem está trabalhando para prosperar, porque se você analisar a Bíblia, estimula o crescimento, o trabalho para a prosperidade. Paulo está falando aqui da ambição, da ganância. Aqueles que são dominados por esse sentimento caem em tentação. Tentação aqui é laço, armadilha. Caem em tentação e laço e em muitas concupiscências loucas, desejos absurdos, malignos, danosos, venenosos, nocivos, que submergem e afogam os homens na ruína e na perdição. Então, o desejo da prosperidade é nobre. Deus nos fez para que prosperemos. Mas ser dominado pelo desejo, pela ganância da riqueza é uma armadilha. É perigoso. Aí Paulo vem e justifica. Por que é perigoso? Porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. E muitos, nesta agonia, nesse desespero, nessa cobiça, se desviaram da fé. Tudo aquilo que ameaça a tua relação com Deus é espiritualmente inapropriado para a sua vida. Isso inclui o dinheiro. Mas a questão aqui está em entendermos de que maneira nos relacionamos com ele, com o dinheiro, com as riquezas, com o poder de ter. Porque aquele que tem antes de ser, corre um sério risco. Mas aquele que aprendeu a ser antes de ter, tem domínio. Salomão diz em Provérbios que há quem se faça rico sem nada ter. E há ricos que vivem como se não fossem. Ele está falando de dois extremos. De quem não é, mas precisa vender vitrine. Precisa fingir que tem. Lembra do velho provérbio, viva o luxo e morra o bucho? Quem já ouviu esse provérbio? Ok, só uns 3. Então é quem se faz rico sem nada ter. Mas há quem tem e não desfruta. E aí ele escreve em Eclesiastes que aquele que trabalha e enriquece, mas não desfruta do resultado do seu trabalho, é semelhante ao aborto. Foi gerado, mas não nasceu. Estou vendo o olho de vocês tudo sobrido. Deixa eu ver o que está lá em cima. Então, se você trabalha, mas não desfruta do resultado do seu trabalho, se o trabalho é vão e o resultado dele não te serve. Agora, o pastor disse que é perigoso ter dinheiro. Como assim, pastor? É perigoso ter dinheiro quando ele te gera o conforto do pecado. É perigoso ter dinheiro quando você assume a consciência de que só porque o tem pode fazer qualquer coisa, porque você está blindado pelo que possui.
Gênesis capítulo de número 38 revela para nós um episódio muito interessante da Bíblia e que é interessante porque o episódio de Gênesis 38 acompanha todo o enredo das Sagradas Escrituras e aponta para Cristo. De que forma? O protagonista de Gênesis 38 é Judá. Judá é o patriarca de cuja tribo Jesus descende. Judá vai à terra dos cananeus e toma para si uma mulher por esposa. E ela lhe gera 3 filhos. E quando estes filhos de Judá crescem, ele toma por esposa uma jovem chamada Tamar para o seu filho mais velho. Tamar se casa com Gênesis 38. Mas a Bíblia diz que morreu. E o código de Hammurabi interpreta e aplica que se um homem morrer e a sua esposa ficar viúva sem filhos, o seu irmão imediato lhe será dado por marido para gerar filhos em homenagem, em honra àquele que morreu. Então ao morrer, Judá toma o seu segundo filho, chamado Onã, oferece Onã como marido para Tamar, para gerar filhos em honra ao primogênito que morreu. Você está me entendendo? Diga amém. Ok. Onã, sabendo que os filhos que ele geraria não seriam linhagem para a sua honra, e ele decide não honrar o seu irmão falecido. Então a Bíblia diz em Gênesis 38 que Onã começa a praticar o coito interrompido, ou coitus interruptus, e ele deixa o sêmen fora do corpo de Tamar, para que ela não engravide. E o Senhor viu aquilo, e a Bíblia diz que o Senhor não se agradou da desonra de Onã, pelo que também o matou. É interessante porque lá em cima a Bíblia não diz que Deus matou a o filho mais velho. Mas agora, quando a Bíblia diz que o Senhor também o matou, em referência a Onã, dá a entender que a morte do primeiro também foi um ato divino. Judá, o sogro de Tamar, chega para Tamar e diz assim: olha, o meu terceiro filho é muito novo para que eu te dê por marido. Vai para a casa do teu pai, recolhe-te na tua viuvez, e quando meu filho estiver em idade de casamento, eu te chamarei para que ele te tome por esposa para gerar filhos. E a Bíblia diz que o menino cresceu, se tornou homem, e Judá se esqueceu de Tamar. Quando ele se esquece de Tamar, nesse período Judá fica viúvo, a sua esposa morre. E passados os dias do seu luto, ele se arruma e vai e sobe para tosquiar as ovelhas, algo comum. Só que naqueles dias, preste atenção nisso, no tempo de tosquiar as ovelhas e no tempo da colheita da lavoura, as prostitutas cultuais vinham para a beira das estradas a fim de vender o serviço sexual aos tosquiadores, aos lavradores, aos criadores. Mas aquele sexo não era meramente o sexo por prazer, era sexo ritualístico. Aquela relação sexual era uma adoração aos deuses da fertilidade, a fim de que o gado prosperasse, de que o rebanho prosperasse, a fim de que a colheita fosse boa. Por isso que eu já disse aqui, vou repetir: sexo também é altar. Sexo também é altar. A pergunta é: para quem o altar está sendo levantado? Isso é muito importante.
sabendo que Judá vai subir para tosquiar as ovelhas, ela se veste de prostituta. Se coloca à beira do caminho e Judá, o sogro, achando ser uma prostituta, porque ela estava com o rosto coberto, e era assim que as prostitutas se apresentavam, lhe oferece pagamento pelo seu serviço. Ele vai negociar um ato sexual que é ritualístico. E ele pergunta para ela: o que eu te darei em pagamento? Olha o dinheiro. O que eu te darei em pagamento? E ela diz: você vai me pagar com um cabrito do rebanho. Por que um cabrito do rebanho? Porque o propósito do ato sexual ali é fertilidade do rebanho. Então está dando uma primícia para a divindade. E ele diz: eu te darei um cabrito do rebanho. E ela pergunta: o que me darás por garantia? Ela quer um penhor. O cabrito não está ali, o pagamento não está ali. E Judá tira o seu lenço, o seu selo e o seu cajado e dá para Tamar como penhor, como garantia de que o pagamento virá. Qual é o problema de Judá aqui? O problema de Judá é achar que o simples fato de ele poder pagar resolve o problema. Quantas vezes o indivíduo usa o seu dinheiro de forma leviana, porque ele tem a consciência que o simples fato de poder pagar resolve a questão. Então o dinheiro é um perigo, quando ele te dá essa consciência de que se eu posso pagar, não é dar conta de ninguém. Quando na verdade, ainda que você possa pagar, você precisa entender que há de responder a alguém pelos atos. Alguém me entendeu? Quer saber o restante da história? Tamar ficou grávida. E quando ela fica grávida, alguém chega para Judá e diz: olha, a tua nora quebrou o pacto de viuvez e ela está gestante. Judá, carregado de uma justiça muito comum dos homens moralistas, diz assim: tirai-a para fora e queimai-a. Queimem-a. Queimem-na. E quando Tamar é arrastada para fora para ser queimada, ela diz: diga para o meu sogro que ao homem a quem pertencem esses objetos, também pertence a minha gravidez. Quando levam a Judá o selo, o lenço e o cajado, ele diz: deixem-na viva, porque pior do que ela sou eu, que não cumprir com o meu juramento. O que Judá está nos ensinando é que o fato de poder pagar pelo desfrutar do pecado não fecha a questão. Porque existem questões que não se fecham com dinheiro. Existem questões cujo fechamento são de ordem espiritual e não serão tratadas economicamente. Então não pensa, o dinheiro é um perigo quando eu penso que só porque posso pagar está resolvido. Há situações que vão além do poder de compra. Provoca a pessoa do seu lado e diz para ele assim: não deixe o dinheiro ser um perigo na sua vida. Não deixe o dinheiro ser um perigo na sua vida. E é incrível a facilidade de Judá de julgar e executar Tamar. Tirem-na para fora e queimem. Olha Davi no seu julgamento, quando o profeta vem confrontá-lo pelo seu pecado de adultério com Batseba. O profeta chega e conta para ele uma alegoria. Um homem do teu reino, que tem muito gado, recebeu um visitante na sua casa, e em vez de oferecer no banquete uma das suas muitas ovelhas,
Foi na casa de um outro homem pobre que tinha apenas uma ovelha, que comia dentro da sua casa com a sua família, sacrificou a ovelha e ofereceu ao visitante. O que você diz? Davi levanta do trono, rasga as vestes e diz: eu digo como rei, que digno de morte é esse homem. O profeta olhou para ele e disse: pois tu és o homem. A nossa rapidez em julgar o processo do outro é incrível. Se nós tivermos a humildade de Judá, porque ele reconhece agora a sua precipitação e a sua loucura, você vai observar que tanto Judá como Tamar incrivelmente aparecem na genealogia de Jesus. Eu vou repetir. Tanto Judá, com essa loucura, quanto Tamar aparecem na genealogia de Jesus. É uma forma de entender que não importa o tamanho da sua loucura, se você se humilha debaixo da misericórdia divina, Ele refaz a tua história, abre o teu caminho e te faz chegar no lugar que Ele te prometeu. Só quem crê, dá um glória, dá um aplauso ao Senhor. Então, é perigoso ter dinheiro quando ele me dá a sensação de que eu posso desfrutar de qualquer coisa só porque posso pagar. Segundo, é perigoso ter dinheiro quando em nome do dinheiro eu decido desobedecer uma ordem divina. Diga comigo, é perigoso ter dinheiro quando em nome do dinheiro eu decido desobedecer a Deus. Já disse a vocês de uma época que eu fui pregar nos Estados Unidos, e eu falei, esses dias eu encontrei um pastor lá de Boston, e eu disse para ele: cara, eu tenho uma chamada muito poderosa para os Estados Unidos. Ele riu, eu estava brincando com ele. Quando eu fui pregar, numa das primeiras vezes que eu fui à Flórida, e quando terminou a conferência, foi algo muito poderoso, muito lindo. Na segunda-feira à tarde, eu viajaria na segunda noite de volta. Segunda tarde, o conselho da igreja me chamou para um café. E eu fui para o café, já fui com a mala. De lá eu iria para o aeroporto. No meio do café, o líder do conselho levantou e disse assim: pastor, nós não te chamamos para um café porque nós temos o hábito de tomar café de segunda-feira à tarde em reunião. Não. É que nós decidimos que lhe queremos como pastor da nossa igreja. Irmão, mas na hora meu coração disse assim: Deus está me abençoando. Deus está nisso. E nós já nos reunimos, já decidimos que a igreja vai lhe oferecer casa, carro, toda a cobertura que o senhor precisar, e um salário inicial de $5.000. Irmão, na época, o dólar, quer dizer, hoje ele também não está muito gracinha não, né? Mas estava lá em cima, em relação ao real. Eu fiz a conta na hora. Eu fiz a multiplicação rápido. Quando eu fiz a multiplicação, eu disse: Jesus de Nazaré, Deus está nesse negócio. Mas, irmão, incrível que raramente Deus fala comigo assim, tão na bucha. Tem umas coisas que eu preciso que Ele me responda rápido, e Ele me... Mas essa, Deus me respondeu assim na tampa, e fez assim: não tenho nada a ver com isso. Eu disse: não, senhor, não, peraí, faz a conta direita em cima. Não. E o Senhor me disse: não estou nesse negócio. Eu disse: irmão, eu não posso. Eu disse: não, pastor, olha, nós vamos mandar buscar a tua família. O senhor não precisa nem ir para o Brasil, se o senhor não quiser, já fica aqui. A gente manda buscar todo mundo. Eu falei: irmão, eu preciso orar, porque não é o que Deus quer de mim. O cara olhou para mim e fez assim: por que, pastor? Está pouco? Fala sério. Está pouco? Diga do que o senhor precisa. Eu disse: não é isso, irmão. É que $5.000 fora do plano divino não paga nem remédio. Entende isso?
O dinheiro é um perigo na sua vida quando, em nome do dinheiro, você decide desobedecer a Deus. É uma proposta boa, mas pode não ser uma boa proposta. Ou é uma boa proposta, mas pode não ser uma proposta boa. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, o Senhor manda um profeta ir à terra de Judá profetizar contra um ato do rei Jeroboão. Jeroboão edificou um altar aos deuses pagãos e Deus manda o profeta ir lá condená-lo. Só que quando o profeta está arrumando o jumento para ir, o Senhor fala com ele: você vai profetizar, mas não tome água lá, não coma nada lá, não aceite presentes lá, e nem retorne pelo mesmo caminho. É uma regra, é uma lei. O Senhor diz: não aceite nenhuma bajulação lá. O profeta vai. E a Bíblia diz, 1 Reis 13, que quando ele profetiza contra o altar, a profecia é tão poderosa que o altar rachou no meio. Quando o altar rachou, o rei Jeroboão, tomado de ira, aponta para o profeta e diz para os guardas: prendam-no. E a Bíblia diz que o braço do rei entesou no ar e ressecou. O braço não voltou, ficou preso no ar e ressecou. E o rei agora reconhece que Deus está com o profeta e diz para o profeta: ora por mim, para que meu braço retorne. E o profeta ora e Deus cura o braço do rei. O rei ficou tão temeroso e tão feliz que olhou para o profeta e disse: vem comigo para o palácio, para que te regales comigo, e eu te darei conforto e presentes e te honrarei. E o profeta disse: o Senhor me disse que eu não receba presentes, que eu não tome água e que eu não durma nesse lugar, então já estou indo embora. Quando ele vai saindo, esse texto é muito complexo, porque quando ele vai saindo, chega um outro homem e diz: vem comigo na minha casa para comer, beber e descansar. E o profeta disse assim: o Senhor falou comigo que eu não devo comer, nem beber, nem dormir nesse lugar. Aí o velho que apareceu disse assim: mas eu também sou homem de Deus, e eu também sou profeta, e ele apareceu-me a mim e me disse para que você venha comigo. Eram dois profetas, e o outro era profeta mais velho, e o profeta mais novo, em nome de honrar o profeta mais velho, decidiu ir. Comeu, bebeu, e na hora de descansar, o profeta velho olhou para o profeta jovem e diz: assim diz o Senhor, tu não retornarás para a tua terra, porque desobedecestes a minha voz. Mas espera aí, infeliz, tu não vieste em nome de Deus me dizer que eu poderia ir na tua casa? Mas o Senhor apareceu-me a mim agora para dizer que por causa da tua desobediência tu não ficarás vivo. E o profeta novo morre. Na volta para casa, um leão o pega e o mata, e não o devora, apenas o mata. Está lá no texto. Qual é a lição aqui? Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Eu sou pentecostal. Alguém diz amém aí, por favor? Eu creio em profecia, eu creio em revelação. Mas aquilo que Deus falou diretamente com você, Ele não te dará segunda ordem através de outra pessoa. Aquilo que Deus falou diretamente com você, Ele não te dará segunda ordem em nome de outra pessoa. Se o Senhor disse não, não importa a idade do profeta que apareceu,
O sim, quando ele quiser falar, falará diretamente contigo. Entenda isso. Em nome dos presentes, em nome do conforto, em nome do privilégio de ser honrado pelo que Deus fez, ele aceitou desobedecer à voz divina e perdeu a vida. Não desobedeça a Deus em nome dos privilégios, em nome dos presentes. Sabe, as pessoas pregam muito que Eliseu rejeitou o presente de Naamã, porque homem de Deus não aceita presentes. Vai devagar. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que logo na frente Eliseu recebe riquezas do rei da Síria, o rei que era a cabeça de Naamã. O rei manda consultar o profeta Eliseu e manda para ele 40 camelos com ouro, prata e o que havia de melhor na Síria. O que você tem que entender é que quem pode ser honrado pelo rei não precisa aceitar a honra de um comandado. O que você precisa entender é que o tempo da honra pode não ser agora, pode ser amanhã. O que você precisa entender é que no caso de Naamã, os presentes eram um pagamento. No caso do rei, os presentes eram uma oferta. É isso que você tem que entender. Não quebre o princípio divino em nome dos privilégios. Não é pecado ser honrado, não é pecado ser reconhecido. Eliseu foi honrado, Eliseu foi reconhecido, Eliseu recebeu presentes na hora certa, pelo motivo certo, sem que a glória de Deus fosse colocada em xeque. Tudo aquilo que ameaça você cumprir a vontade divina é perigoso. Então o dinheiro é um perigo na sua mão, quando em nome do dinheiro você está desobedecendo a uma orientação divina. Alguém me entendeu? Então diga comigo: Senhor, me guarda de ser encantado pelos privilégios que me afastam da tua vontade. Terceiro, ter dinheiro é perigoso quando ele é adquirido com mentira. Deus não precisa de jeitinho para te abençoar. O dinheiro é um perigo quando você tem que mentir, ludibriar, enganar para tê-lo. Geazi, eu volto para Eliseu. Eliseu, segundo Reis capítulo 5, versículo de número 5 a seguir, Eliseu ministra sobre Naamã, capitão do exército da Síria. Naamã é curado da lepra. E quando ele é curado da lepra, ele volta a Eliseu. É muito interessante que Eliseu não vem falar com Naamã antes da cura, mas depois da cura ele vem. O que Eliseu está ensinando? Naamã precisa entender que, diferente da Síria, onde os homens são venerados porque servem aos seus deuses, em Israel a adoração é para Deus, quem faz o milagre é Deus. Portanto, a presença do profeta não altera, o milagre vem de Deus. Agora que você está curado, Eliseu aparece. Aí Naamã diz para ele: eu te trouxe ouro, prata e roupas de gala, roupas festivais para te presentear. E Eliseu diz: não quero nada, leva contigo de volta para a tua terra. E Naamã vai embora. A única coisa que Naamã diz a Eliseu é: me permite levar terra de Israel, para quando chegar no meu lugar, na minha cidade, eu edificar ao Deus de Israel um altar. E Eliseu permite. Quando Naamã vai embora com a sua comitiva e Eliseu entra, Geazi, servo de Eliseu,
obreiro direto, auxiliar, braço direito. Geazi pensa assim: mas que besteira do profeta, cura esse cara, ele vem lá da Síria, o cara é rico, poderoso, e o profeta não recebeu nada, perdeu a chance de ganhar 2 mulas carregadas de ouro e prata. Não vou deixar passar barato. Quando Naamã está lá na frente, Geazi dá uma olhadinha dentro de casa, Eliseu está lá para dentro, distraído. Geazi, perna para que te quero, lembra dessa frase? Parte correndo no meio do mundo, correndo atrás de Naamã. Quando Naamã percebe que um homem vem correndo, ele para a comitiva. Geazi se aproxima. É que chegaram 2 jovens, dos filhos dos profetas, que vieram das montanhas, e lá eles estão passando muita dificuldade. E o profeta Eliseu mandou pedir que você mande 1 talento de ouro, e 1 talento de prata, e uma roupa para cada um dos filhos dos profetas. Naamã diz: não, eu vou mandar 2. Toma 2 talentos de prata, toma 2 talentos de ouro, e toma 2 peças de roupa para cada um e leva. Geazi pega 2 talentos de ouro, 44 quilos cada talento pesava. Ei, ouro, tá? Ouro, fala comigo, ouro, tá? É tão pesado que Geazi não traz sozinho. Naamã manda os seus homens trazerem. E antes de chegar em casa, a casa está lá em cima, antes de chegar, Geazi diz: pode deixar aqui, para a gente não incomodar o profeta, porque daqui eu levo. Muito obrigado. Aí quando eles voltaram, Geazi cava um buraco ali e enterra, e deixa guardadinho. Aí quando Geazi entra em casa, ele entra assim disfarçado. Sabe quando o cara está aprontando aqui, entra com cara de desconfiado? Chegou: tudo bom, profeta? O profeta disse assim: de onde vens, Geazi? De onde venho? Não, meu senhor. Eu porventura saí daqui para algum lugar? Eu não saí de dentro de casa em nenhum momento. Está lá em 2 Reis capítulo 5. O profeta diz assim: Geazi, porventura o meu espírito não foi contigo quando tu saístes em busca do sírio, para tomar dele presentes em ouro e prata para ti? Essa é, porventura, ocasião para receberes olivas, gado, presentes, ouro e prata? Por causa da tua insolência, a lepra de Naamã se apegará a ti. O dinheiro é um perigo. Quando você para adquiri-lo, precisa trazer com ele a lepra que foi tirada de outro. A Bíblia diz que Geazi saiu da presença do profeta leproso, porque adquiriu de forma mentirosa aquilo que o Senhor já havia dito não. Lá na frente eu já disse, Eliseu recebe presentes, mas é outra ocasião, é outro momento. Presta atenção, existe um momento de receber e existe um momento de reter. Ninguém me entendeu. Existe a hora certa de ser honrado. A honra que vem comprando a tua alma não é honra, é negociação. A honra que vem reconhecendo a tua alma, sim, é honra e é presente de Deus. Você não precisa se tornar leviano para prosperar. Você não precisa se tornar malandro para prosperar. Entenda uma coisa, há oportunidades que chegam para você que não são oportunidades de Deus, são testes. Porque a vida vai te testar.
Tem muita gente que considera o hoje apenas e ignora o futuro. E alguns ignoram o dia que nós vamos ter que comparecer diante de Deus. Você tem que entender que toda prosperidade só é prosperidade se ela origina-se no princípio da legalidade, se ela se origina no princípio da submissão a Deus. Caso contrário, esse dinheiro é perigoso. Cedo ou tarde ele vai cobrar de você o lucro que te deu. Salomão diz em Provérbios 24 que quando você se assenta à mesa do invejoso, ele olha para você e diz: come e bebe abundantemente. Aí Salomão diz assim: mas ele está de olho no que você tem, porque assim como pensa na sua alma, assim será. Ou seja, o invejoso, quando te dar a oportunidade, ele já está planejando como vai te tomar lá na frente. O cuidado de ter o dinheiro não está no dinheiro em si, mas a maneira como ele chega a nós, a forma como vem. Tem alguém aí na casa? Alguém está me entendendo? Então diga comigo: ter dinheiro não é pecado. A forma que ele vem pode ser. Prospere, cresça. Só um Deus também. Não entendeu ainda a autoridade que procede do altar. Prospere, cresça, enriqueça. Mas tenha o cuidado para não ser dominado pelo que você adquiriu. Já vou terminar. Ter dinheiro é perigoso quando te faz pensar que tudo está à venda. Ter dinheiro é perigoso quando te faz pensar que tudo está à venda. Eu vi um dia um camarada revoltado porque ele ofereceu um dinheiro num Fusca. E o dono do Fusca olhou para ele e disse: eu não estou lhe pedindo esmolas. Era um Fusca relíquia. E um Fusca que o proprietário não venderia por preço nenhum, porque existe um valor emocional. Mas aquele camarada estava acostumado que tudo que ele coloca dinheiro vem para a mão dele. Ele invocou que queria o Fusca. Eu não lembro de valores, mas digamos que o Fusca valia aí 10 mil e ele ofereceu 100. Ele colocou 10 vezes mais o valor e o dono chamou de esmola. Ele saiu revoltado. Deixa eu contar uma experiência para vocês não contam para ninguém, tá? Eu sei que ele está assistindo, mas ele não vai ouvir. Meu pai com o bendito Caravan. Irmão, teve uma data que eu fiz das tripas coração. E eu disse para minha mãe: eu vou comprar um carro para meu pai, para ele ir para a igreja com a senhora, na hora de querer viajar para visitar um filho. E aí um irmão me ajudou a negociar e comprei um carro, um Polo para o meu pai. Lindo. Dei todo empolgado, ele recebeu. Aí ele chegou para o meu cunhado e fez assim: Josué está pensando que vai me enganar com um Polo para eu vender meu Caravan. Num vacilo que eu dei, ele vendeu o Polo, mas o Caravan está na garagem até hoje. E esse dia eu cheguei lá, ele estava debaixo do Caravan. Eu disse: está quebrado, pai? Não. Eu disse: por que o senhor está embaixo? É porque eu gosto de desmontar para ver como é que estão as peças. Está fazendo carinho. Presta atenção. Eu e você precisamos entender que o dinheiro não tem o poder de comprar tudo. Alguém já disse que com o dinheiro você compra um bom médico, mas não compra saúde. Você compra um bom apartamento, mas não compra um lar. Você compra um acordo, mas não compra paz.
Você compra a cama, mas não compra o sono. Porque as coisas mais valiosas que você tem não estão à venda. As coisas mais valiosas que você tem não se vende nem em Feira de Santana. A fama é que em feira você compra tudo. Dinheiro não compra algumas coisas nem em feira nem em Dubai. Porque algumas coisas são dádivas da vida. É Deus quem dá. Pode até comprar a companhia de uma mulher bonita, mas não compra uma esposa virtuosa. Pode até comprar a presença de companheiros, mas não compra amigos. Atos capítulo 8. Quando Pedro e João chegam em Samaria e começam a orar pelos irmãos samaritanos, a Bíblia diz que eles são todos batizados com o Espírito Santo. Então Elimas é um mágico famoso. Diz a Bíblia que quando Elimas viu que pela imposição das mãos dos apóstolos todos recebiam o Espírito Santo, ele chamou a Pedro e disse a Pedro assim: quanto você quer para me dar esse poder? Quanto você quer para me dar esse poder? Elimas não sabia que o dinheiro paga uma boa faculdade, mas não compra sabedoria. Pedro olhou para Elimas e disse: vai o teu dinheiro contigo para o inferno, porque tu pensas com dinheiro adquirir aquilo que é dom de Deus. Ainda bem que Elimas cai de joelhos e diz: retira de sobre mim essa maldição e ora por mim, para que eu não me perca. O dinheiro é um perigo quando você pensa que pessoas estão à venda, que valores estão à venda, que sentimentos estão à venda, e não estão. O poder de Deus não está à venda. Existem coisas que não podem ser compradas, são concedidas. Diz que você me entendeu e diga amém. São concedidas. O dinheiro é um perigo quando ele te leva ao suborno, aos jogos das facilidades da vida. Estava conversando com o pastor Dantas há pouco e ele me disse: olha, pastor, quem anda com inteligência não precisa pedir milagres. Eu sei que tem situações que dependem de milagres, isso é fato, não está em questão aqui. Mas, um exemplo, você está com o documento do carro atrasado, habilitação vencida, extintor já perdeu a validade, e aí você vai viajar com a tua família e Deus tira o guarda da frente, Senhor. Aí Deus olha para você e fala assim: mas você é relaxado mesmo, hein? Resolve o problema do carro, meu. Ou então, vou viajar nessa condição, mas cinquentinha já está dentro da carteira, porque se parar, quando abrir, tem uma onça. A onça está te comendo e você não está vendo. É perigoso quando você pensa que o dinheiro, ou quando você é perigoso quando você entende que porque tem dinheiro pode sair driblando, subornando, comprando. Aí você faz como o pastor nordestino morando lá em São Paulo, que veio visitar família no Nordeste. Ninguém conhece ele aqui. Aí ele parou num posto de combustível e ele tinha uma curiosidade de saber o sabor daquela cachaça, aquela que tem umas pedacinhos de madeira dentro. Quem já tomou? Levanta a mão.
Eles querem saber? Aqui ninguém me conhece. Posto de estrada no Nordeste. Eu estou em São Paulo há 50 anos. Quem vai lá saber? Eu vou matar meu desejo. Põe uma. O cara foi lá, botou. Pegou aqueles copinhos cheios de risquinho. Tomou. Quanto custa? O vendedor do bar, do posto, fez assim: ah, pastor, se minha mãe souber que eu cobrei do senhor um copinho de cachaça. Presta atenção. Não pensa que porque você tem o poder de pagar, você pode fazer tudo. Atos capítulo 24, versículo 26, a Bíblia diz que Paulo estava preso. Ele ia ser transferido para Roma. E Paulo está sendo ouvido pelo procônsul de Roma. E chegou um momento que Félix, o procônsul, estava tão encantado com a pregação de Paulo que ele trouxe a sua esposa, Drusila, para ouvir o discurso de Paulo. E o texto diz que a pregação de Paulo por pouco não convenceu o próprio procônsul de se render à fé. E está escrito que ele liberou a Paulo e disse aos soldados: tratem-no bem, não impeçam que ninguém o visite, deem a ele o banho de sol. E o texto diz que frequentemente o procônsul convidava Paulo para depor, e diz assim: porque esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro para libertá-lo. Paulo foi transferido para Roma, mas não fez o jogo do procônsul, porque se você quer se converter à fé, se converta à fé, mas não espere que eu me converta ao seu sistema. É isso que Paulo está nos ensinando. O dinheiro é um perigo quando nós caímos nesse enredo, nesse jogo de desonra, de desonestidade, de manipulação. Não deixe o dinheiro dominar você. Não deixe que o enredo do mundo te leve por caminhos que não são teus. O Senhor pode e vai te fazer prosperar a partir do momento que a sua dependência for de Deus e não dos bens. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Estou falando de dinheiro. As pessoas têm uma ideia que igrejas, quando vão falar de dinheiro, estão falando da perspectiva capitalista. Eu estou te revelando e te mostrando que a sua conta pode estar cheia. Pelo amor de Deus. Vocês estão vivos? Sua conta pode estar cheia. Seu salário aumentado. Seu patrão acordou cheio da graça divina hoje, olhou para você e Deus disse para ele: abençoa esse aqui, porque esse aqui é meu, quero que você abençoe ele. Mas nunca coloque o seu coração aqui. Olha Jesus e o seu princípio: onde estiver o teu tesouro, onde estiver a tua riqueza, aí estará o teu coração. Seu tesouro está na mesa do gerente? Seu tesouro está no banco? Ou seu tesouro está no céu? Então tudo que eu tenho aqui são bênçãos de Deus, mas o meu maior tesouro é o Senhor. Então meu coração está no Senhor. Diga comigo: não é pecado ser rico. Pode repetir: não é pecado ser rico. Pecado pode ser a maneira como eu lido com isto. Fica de pé, por favor.
Quando você chegar no seu escritório, quando você chegar na empresa onde você trabalha, quando você chegar na sua empresa, quando você colocar o pé, Josué capítulo 1, onde colocares a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado. Quando você chegar lá e colocar a planta, declare: eu sou abençoado, portanto eu posso abençoar, e eu abençoo este lugar. Aleluia. E faça disso uma disciplina, faça isso diariamente, até que você veja as coisas começarem a se desenrolar diante dos seus olhos, na sua frente. Hoje à noite, quando você chegar em sua casa, quando você pisar o seu pé na calçada, na garagem da casa, na porta da casa, declare isto. Você que já está em casa, está acompanhando online, pode colocar o pé, a propósito, porque o pé você vai colocar. Todo mundo tocava em Jesus, mas alguém tocou com propósito. Pise com propósito, e quando você pisar, diga: esta é a minha casa, e eu sou abençoado, então eu posso abençoar, e eu abençoo a minha casa. Faz isto, porque as bênçãos de Deus são reservadas para os seus. Eu gosto, e já vou orar com você, eu gosto da fala de Caleb para Axa, sua filha. Axa se prostra diante de Caleb e diz: tu me destes terras áridas e sem água, dá-me, te peço, terra fértil, para que eu prospere. E Caleb olha para Axa e diz: eu te darei as terras de cima e as terras de baixo, com as fontes superiores e as fontes inferiores. Diga comigo: terra de cima, terra de baixo. Diga comigo: montanhas e vales. Diga comigo: fontes superiores e fontes inferiores. Diga comigo: bênçãos espirituais e bênçãos materiais, bênçãos do céu e bênçãos da terra. Repete: bênçãos do céu e bênçãos da terra. Agora, com um grito de guerra, diga: eu tomo posse. Eu abençoo o teu povo, Senhor, segundo a tua palavra. E eu declaro que a quarta-feira, amanhã, será diferente do hoje, porque o Senhor vai desencadear oportunidades na vida dos teus filhos e das tuas filhas. E aquilo que estava retido está destravado agora. Aquele homem ou aquela mulher que detém a caneta que libera, o Senhor vai mover o seu coração nessa madrugada, vai mover as águas em favor do teu servo, em favor da tua serva. Eu declaro isto do altar e declaro com voz profética, na autoridade do nome de Jesus. Recebe, recebe, recebe.